Irmãos e irmãs, graças a Deus, outra oportunidade o Senhor nos concede e nós vamos de todo o nosso coração render um culto de adoração a Ele, pois todos os dias nós recebemos vitória, né? E recebemos vitórias, precisamos ter um coração agradecido a Deus pela misericórdia que o Senhor tem tido para conosco. Vamos adorar a Jesus com o hino de número 20. Hino conhecido dos irmãos, hino de número 20. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Graças a Deus, nós estamos firmes olhando para o Cordeiro. Irmãos, vamos adorar a Deus com mais um louvor da nossa harpa cristã, que é rica em louvor. São todos hinos maravilhosos, mas vamos cantar o hino de número 400. Vamos adorar a Deus com o hino de número 400. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus,
a graça é infinita em Jesus, ó bênção inaudita em Jesus, minha alma é bendita em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nos colocamos de pé para ler a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, verso 1, o título diz: O primeiro advento do Messias. Eis aqui o meu servo, eu o sustentarei, o meu escolhido, em quem a minha alma toma contentamento. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Por meio da verdade trará justiça. Não se cansará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas esperarão a sua lei. Assim diz o Senhor, o Criador dos céus, e o que os estendeu, que estendeu a terra e os seus produtos, que dá fôlego ao povo que está sobre ela, e o espírito aos que por ela andam. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e terei firmemente agarrada a sua mão, e te guardarei, e te porei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para soltar dos cárceres os presos, e das casas das prisão aos que estão assentados em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a outro não darei a minha glória, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as coisas primeiras já se cumpriram, e eu vos anuncio as novas, antes que venha a luz, eu vos las faço. Amém? Louvado seja Deus. Algum pedido de oração? Graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus, nesta oração. Orar pela mãe do nosso irmão Jonas, que está com o pé machucado, quebrado. Deus vai dar vitória. E quem esteve aqui domingo, nós levantamos um clamor aqui junto com a igreja a favor da minha irmã que estava desaparecida. E graças a Deus encontraram ela lá em Capitão Leônidas Marques, próximo Cascavel, Então é uma vitória de Deus. Deus colocou as suas mãos e guardou ela. E parece que amanhã vão dar um jeito de trazer ela ou buscá-la. Amém? Oramos a Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós levantamos, ó Pai, a nossa voz na Tua presença. E eu quero, Senhor, nesta oração, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas.
O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem ouvido o nosso clamor e a nossa oração, ó Pai. E nesta oração, o Senhor apresenta a mãe do nosso irmão Jonas, ó Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que não podem vir para a Tua casa, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, dar vitória, sara o Teu povo, cura o Teu povo, Senhor, liberta o Teu povo em nome de Jesus. Jesus querido, e aqueles que não vieram, Senhor, por algum motivo, ó Pai, toma nas Tuas mãos a Tua igreja, os Teus servos, e nesta noite, Senhor, nos reunimos aqui, Senhor, deixamos tudo para estarmos aqui, Pai, para Te adorar, para Te servir, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa confiança, é aquele, ó Deus, em que nós depositamos a nossa fé. Em nome de Jesus, ó Deus, receba o nosso culto e a nossa adoração nesta noite, neste culto de vitória, Pai querido, porque nós precisamos da Tua ajuda, do Teu auxílio, do Teu socorro, Papai querido. Socorre a Tua igreja, o Teu povo que clama pelo Teu nome, Senhor. Estende as Tuas mãos, Senhor, para sarar a nossa alma, para sarar, Senhor, as nossas feridas, para curar, Senhor, ó Deus querido, ó Deus, e trazer alegria no lugar da tristeza. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti porque nós confiamos no Teu poder, na Tua glória, na Tua virtude, e por isso, Senhor, nós estamos aqui. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A vitória vem do Senhor. No livro de Provérbios, no capítulo 21 e versículo 31, disse: prepara seus cavalos para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Aleluia. Às vezes estamos preparando para a guerra, mas se o Senhor não estiver conosco, não teremos vitória, porque a vitória quem nos dá é o Senhor. Aleluia. Vamos ouvir a irmã Mara, que vai adorar o Senhor, e em seguida o nosso irmão Reginaldo vai estar também trazendo uma palavra para a igreja. E eu quero também, após o irmão Reginaldo, deixar uma oportunidade ampla para alguma das irmãs ou algum dos irmãos que tem às vezes um hino para cantar, um testemunho que está guardadinho lá no fundo do coração, que há bastante tempo quer passar para a igreja e não tem tido essa oportunidade. Se tiver alguma das irmãs que tem um hino ou um testemunho, estará com a oportunidade após o irmão Reginaldo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia.
os seus joelhos. Em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está pronto a nos ouvir. No livro de Salmo, número 93, e versículo 3 e 4, nos diz o seguinte: os rios levanta, ó Senhor, os rios levanta o seu ruído, os rios levanta as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. A vitória vem do Senhor, irmãos. Bom, Reginaldo, com oportunidade para trazer uma palavra para a igreja. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quero somente ser breve, ler alguns versículos no livro de Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3 ao 7. Amós 3, do 1 ao 7. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra a vós somente conheci, portanto todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Blamirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não ouvir laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. O Senhor falou a Amós acerca dos juízos que viria sobre
o seu povo de Israel. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 3 e o versículo 7. Andarão dois juntos se um não estiver de acordo? Quero dizer que se você estiver andando com alguém que não está de acordo com você, certamente isso não prosperará. Ou se você pretende estar ao lado de alguém que não concorda com você, seja ministerial, seja profissional, ou seja por amizade, cuidado, pois a palavra do Senhor adverte. Versículo 7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Louvado seja Deus. Eu não sei o que o Senhor tem, mas o Senhor, esta noite, falava comigo que o inimigo ferirá alguém dessa igreja. E é de uma família que sempre está orando, buscando ao Senhor, e que ele procurará ferir alguém dessa família. O Senhor não me revelava quem, mas simplesmente o Espírito de Deus me incomodou esses dias. Tenho orado sempre por essa igreja, sempre estou orando ao Senhor, e às vezes Deus usa a gente para pessoas lá de longe, pessoas de longe para conosco. E o Senhor tem me mostrado uma visão. Essa igreja aqui, tipo, caindo em uma dormência espiritual. E em meio dessa dormência, vindo uma crise sobre ela. E em meio a essa crise, o Senhor vai levantar alguém com autoridade no seu espírito nessa igreja. Deus sabe todas as coisas, Deus fala e Deus mostra. Certamente, se Ele fala com você, fala comigo. E o Senhor também diz para mim que Ele tem mostrado e falado com pessoas aqui nessa igreja. As pessoas estão aqui, porque se o Senhor está falando, está aqui. Tem revelado algo para você e você não tem entregado à igreja. Amém? Essas são minhas palavras. Graças a Deus. Quero fazer a menção aqui do nosso irmão Mário, que está nos visitando, né? Irmão, seja bem-vindo no nosso meio. As portas desta igreja, do nosso coração, está aberto para receber, né? Bem mais vezes, em nome de Jesus. Os demais já são da casa, né? Como vamos dizer, nosso irmão? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você. Amém? Quem vai ser o próximo? Alguém tem um testemunho para contar? Pode vir, irmã, em nome de Jesus, contar o seu testemunho. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus é bom contar, né? Que vai incentivando, aumentando a nossa fé, né? E tudo aquilo que recebemos, devemos ser gratos ao Senhor e contar as bênçãos de Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus e quero dizer para a igreja que eu estou feliz com Jesus pelo um grande livramento que Deus deu para minha neta. A minha neta, ela bateu de moto com um caminhão, ela foi fechada e ela caiu. E ela caiu no meio dos dois rodados. E daí, quando a minha filha chegou, o motorista falou para ela que, olha, eu passei em cima dela. A minha filha não pôde mais nem falar, a fala dela não saiu mais. Daí o Ciara já tinha levado ela para a Santa Casa. E a minha filha foi atrás, chegou lá que fez o raio-x. Ela tinha só machucado por fora, ela não tinha nenhum osso quebrado. Então, a gente tem que agradecer muito a Deus. A minha neta, ela é uma menina assim bem crente, que serve a Deus, ela é enfermeira, trabalha na UTI da Santa Casa, cuidando de criança. Ela é uma menina de oração. E graças a Deus, porque Deus deu esse livramento para ela. Então, estou muito agradecida a Deus. E se me permite, eu vou louvar o Senhor. Posso louvar, pastor? No princípio era o verbo,
E o Verbo era Deus, ele estava com Deus e habitou entre nós. Nasceu e cresceu, se fez homem e morreu, ressuscitou para que eu e você pudesse viver. E ressurgiu, e vivo está, em brevemente sua igreja levará. Desperta, ó igreja, Jesus Cristo vem buscar, para nos levar às mansões celestiais, onde as ruas são de ouro e os mares de cristal. Lá não haverá nem tristeza e nem dor, lá só reina o amor do meu Senhor. Lá não haverá nem tristeza e nem dor, lá só reina o amor do meu Senhor. Este dia muito lindo, os salvos vão se alegrar e os anjos lhe darão bem-vindo em um coro celestial. Aleluia, aleluia, aleluia ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia ao Rei dos Reis. Este dia muito lindo, os salvos vão se alegrar e os anjos lhe darão bem-vindo em um coro celestial. Hosana, hosana, hosana ao Rei dos Reis. Hosana, hosana, hosana ao Rei dos Reis. Este dia é muito lindo, os salvos vão se alegrar e os anjos lhe darão bem-vindo em um coro celestial. Vai ser muito lindo, né, irmão? Amém. Nossa chegada lá na glória, e os anjos vão nos receber e nós vamos participar desta mesa muito bonita e muito triste para quem vai ficar aqui, né? Esperar para uma nova oportunidade, que Deus dê-nos a graça a essa igreja, né? Que ela possa ficar vazia no arrebatamento, que nós todos possamos ir nesse dia. Esse dia vai ser muito lindo, porque Jesus deixou a sua glória para vir aqui na terra. Jesus estava lá ao lado do Pai e ele veio aqui na terra, nasceu, cresceu, sofreu, carregou cruz, apanhou para nos dar esta vitória e que nós não venhamos a perder esta vitória, né, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. Deus abençoe a nossa irmã, que Deus continua usando nas mãos do Senhor. Esse dia está prestes a chegar, irmãos. Devemos estar atentos, porque Jesus está às portas. Ele está vindo buscar a sua igreja. Devemos estar preparados para encontrarmos com Ele. A esposa do irmão Juliano também tem uma oportunidade para louvar ou dar uma palavra para a igreja, um testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Esse é um culto de vitória. E a Bíblia nos diz, os apóstolos, sempre que ele saía numa viagem missionária,
Quando chegava, ele reunia a igreja e contava tudo o que Deus tinha feito, aleluia, naquela viagem. Ele passava para a igreja o testemunho do que Deus havia feito. E a igreja do Senhor crescia grandiosamente, irmãos. Não devemos segurar conosco aquilo que Deus fez. Passa para a igreja e Deus fará mais e mais. Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu vou louvar o hino da harpa aqui, irmãos, que os irmãos possam me ajudar. É 442. Amém. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do Senhor. Irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do Senhor. Desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, de onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Amém. Que nós possamos estar preparados, irmãos. Amém. Eu agradeço pela oportunidade. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Geisiane, que tem louvado esse hino bem entoado para a glória do Senhor. Irmãos, eu quero ler aqui um versículo que fala sobre a nossa contribuição. E em seguida, irmão Eric vai estar adorando ao Senhor, irmão Dilson colhendo as nossas contribuições. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 6, alguns versículos, irmãos, eles nos dizem o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará.
Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendes sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumenta os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graça a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos estar sempre prontos em contribuir com a obra de Deus, em tudo, irmãos, nas nossas finanças, no nosso tempo, em tudo aquilo que Deus nos deu. Devemos estar prontos a fazer a obra do Senhor, a retribuir aquilo que o Senhor tem nos concedido. É um meio de nós agradecermos ao Senhor para sermos mais vitoriosos. Moerque adorando o nome do Senhor, o Mondilson vai estar colhendo as ofertas e em seguida o nosso pastor vai estar trazendo a mensagem desta noite. Convido a igreja a colocar-se em pé para nós dirigir uma palavrinha de oração, agradecendo por esse momento das nossas contribuições. Senhor nosso Deus, somos gratos, Senhor, por este momento em que podemos contribuir com a Tua obra, abençoando a cada um do Teu povo, ó Deus, a cada um dos Teus filhos que está neste local, que irá contribuir contigo, Senhor. Multiplique, Senhor, aleluia, a mesa de cada um dos Teus filhos, e que Tuas bênçãos prometidas na Tua palavra venham a ser na vida de cada um. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Santo Deus, aleluia. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir
a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Que nós possamos ser fiel ao Senhor em todos os momentos. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, eu vou ser fiel. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, disse Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Nós estamos num culto onde celebramos a vitória de Deus e que somos participante dela. Culto da vitória é isso, como disse o apóstolo Paulo ao terminar o capítulo memorável da ressurreição, capítulo 15 de 1 Coríntios. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero convidá-lo agora a tomar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16. Leremos dos versículos 1 ao 7. Queiram, pois, ficar em pé para mais uma vez ouvirem a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ler até o 8. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. É muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas.
Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Amém? Pai amado, a tua palavra, que é inspirada, proveitosa, que nos ensina, que nos orienta, que nos edifica, foi acabada aqui de ler. Acabei de ler e quero pedir inspiração e graça para falar segundo o teu Espírito me concede. Em nome de Jesus, que todos sejam edificados, fortalecidos, guiados, orientados, sarados e abençoados por tua palavra. Assim nós cremos, assim nós oramos. Todos podem dizer amém? Então tome assento, não feche a sua Bíblia. Nós acabamos de ler aqui, o Evangelho de Marcos, um registro que após a ressurreição do Senhor Jesus, um anjo aparece aqui no sepulcro, as mulheres, para contar aos discípulos o que tinha acontecido com Jesus. Eu sei que nós podemos olhar de várias maneiras esse texto, mas eu quero tirar só uma expressão. Quando a gente fala isso, eu uso essa expressão aqui, vamos pinçar, como se nós pegássemos com a pinça e pegasse só uma expressão. A expressão que eu quero pegar desse texto é a que se encontra no versículo 7, que diz: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Eu quero que todos digam comigo, e a Pedro. Digam. Vamos lá. 1, 2, 3. E a Pedro. Por quê? E a Pedro. Por quê? Por certo, você terá um motivo de se alegrar muito grande. Por que eu quero destacar isso aqui, que o anjo disse? Por que ele não disse e a João, que era o mais amado do Senhor? Por que ele não disse e a Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus? Será que havia algo tão diferente de Pedro aos demais discípulos que o anjo fez questão de destacar? Ide, vão me encontrar na Galiléia, vão à frente, vão lá na Galiléia. E reúnam os discípulos e a Pedro. O que significa então essa expressão aqui? E a Pedro. Antes de nós interpretarmos o que significa, e eu vou deixar para o final a interpretação, vamos pensar um pouco que Pedro, antes de se tornar um apóstolo cheio do Espírito Santo, que foi um pregador ungido, que foi e que pregou um dos sermões mais pentecostal e que ganhou na primeira pregação
que ele faz após o Pentecoste, 3.000 almas, antes disso, nós sabemos que ele, antes de ser esse homem, no momento em que Jesus o chama, ele passa por um extremo na sua vida, que chegou ao ponto dessa extremidade de negar o Senhor Jesus. A queda de Pedro foi muito vergonhosa. Tanta vergonha ele teve, que depois de reconhecer a sua queda, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Chorou amargamente. As suas lágrimas foram amargas. Mas para nós entendermos esses extremos do apóstolo Pedro, nós podemos dividir esses extremos em 7 degraus da sua queda, para também analisarmos 7 degraus da sua restauração. Se você quer acompanhar comigo, pegando a sua Bíblia, vamos então analisar o que fez Pedro primeiro cair. Está em Lucas capítulo 22, Evangelho de Jesus, agora Lucas 22, versículo 33, está escrito assim: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Primeiro detalhe da personalidade de Pedro, que nos faz entender que foi um homem que foi a esse extremo, é a alta confiança. Autoconfiança. Jesus alertou a ele o plano que Satanás tinha de querer cirandar com Pedro. E Pedro então responde: estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Ou seja, como é que se cai? Primeiro, Pedro caiu por causa dessa autoconfiança. Subestimou o inimigo, subestimou a força do inimigo, colocou a sua confiança exagerada em si próprio, E é aqui que começa a derrocada espiritual de muita gente. Começar a gerar em si autoconfiança. Eu posso vencer o inimigo, eu não preciso orar. Pedro dormiu em vez de orar. Eu não preciso vir à igreja. Eu não preciso. Essa autoconfiança, ela é muito terrível. E esse foi o primeiro degrau da queda de Pedro. Ele sempre era um homem que estava pronto. Ele confiava, como dizia lá antigamente a gente, eu confio no meu taco, que era quando a gente jogava bilhar, a gente achava que podia sair de sinuca facinho, aquela situação em que parece que a gente não vai conseguir achar uma maneira de sair, então usava-se essa figura de linguagem para as questões da vida. Eu confio no meu taco. Essa autoconfiança é que tem derrubado muita gente espiritual. Então, nós vemos isso. Ainda caminhando um pouco, Lucas 22 e 45, seguindo aí o Evangelho de Lucas, a Bíblia nos diz que agora Jesus está no Getsêmani. E aí diz que ele está orando e os seus discípulos estavam dormindo. No versículo 45 diz que ele levantou-se da oração e foi ter com os seus discípulos e os achou dormindo. O que é isso? É um outro degrau para a queda, a indolência. Pedro não tinha agora há pouco prometido fidelidade, eu vou contigo até a morte. E não resistiu o sono. E às vezes a gente fala assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Olha,
para no zagueirão chamado Levítico. Gênesis, Êxodo, ele vai. Chega Levítico, trava. Tem tanto crente assim, não consegue ler a Bíblia. Gênesis, Êxodo, vai. Levítico para. É assim. Pedro estava dizendo, que ele iria com Cristo até a morte, mas agora está ali, agarrado no sono, no jardim do Getsêmani. No momento em que a batalha está mais acirrada, faltou-lhe a percepção da gravidade daquele momento que ele precisava estar orando. Faltou vigilância espiritual. Faltou esse despertamento para acordar que as hostes infernais da maldade estavam operando. A fraqueza de Pedro fez ele dormir. Nosso irmão que me antecedeu falou dessa indolência. Quantas pessoas dormindo hoje? Mas o Senhor ainda tem a mesma palavra. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas Pedro foi caindo, Nós vemos um terceiro degrau na queda de Pedro, um pouquinho à frente, no versículo 50. O que acontece aí? Além da sua autoconfiança, da sua indolência, ele foi precipitado. No versículo 50, diz que um deles, que é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Isso aí é quando os soldados romanos, liderados por Judas Iscariotes e pelos principais sacerdotes, vêm prender Jesus. Pedro saca da sua espada e corta a orelha do servo chamado Malco. Essa valentia de Pedro nos mostra exatamente o degrau da queda que ele está caindo. Além da sua autoconfiança, da sua indolência, tem a sua precipitação. Por que essa precipitação? Essa precipitação, irmãos, é a carne, a valentia carnal, da gente querer resolver as coisas no braço, da gente querer resolver as coisas no grito. Já que não ora, já que não vigia, vai querer resolver as coisas no grito. No grito não resolve nada na tua casa, no grito não resolve nada no teu trabalho. Precipitação é o problema aqui de Pedro. Então, em vez de orar, ele dorme. Em vez de acreditar na palavra do Senhor, ele prefere a sua autoconfiança. Ele vai dando mais um passo em direção à queda. Ele vai deslizando. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que agem em região celestial. E as armas da nossa milícia, da nossa luta, não podem ser carnais, mas devem ser poderosas em Deus, para a destruição de fortaleza. As armas da nossa milícia é a palavra do Espírito, que nós devemos ter, o capacete da salvação, a couraça da justiça, orando em todo tempo, velando, para não cair nas armadilhas, porque a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele é ardiloso. Ele vem e ele está armando contra Pedro. E Pedro parece que está sem perceber, está caindo, em ruína. Muitas pessoas hoje estão assim, autoconfiante, indolente, precipitado, já não anda mais no caminho que deve andar.
E como se não bastasse andar no caminho que deve andar, olha mais um degrau da queda de Pedro no versículo 54. Diz assim: então prenderam-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Seguir Jesus de longe. Muita gente assim hoje. A Bíblia diz então que levaram Jesus para o sinédrio. E Pedro está mergulhado nas sombras da noite, seguindo Jesus de longe no escuro. Cadê a coragem de Pedro? Desvanece. Cadê a valentia dele? Se acovarda. Cadê a fidelidade dele? Não aparece. Ele agora já está longe. O autoconfiante, o indolente, o precipitado vai se afastando. Não tenha dúvida, queridos, que isso acontece com muita gente. Aquele que não queria perder Jesus de vista, foi isso que ele disse: eu vou contigo até a morte. Agora, não está disposto a assumir riscos. Pedro está cada vez mais desbancando-se, despencando a queda. Agora, como ele está de longe, tem mais um degrau. O versículo 55 é digno de uma atenção muito grande. Quando diz assim: e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntaram-se, e juntos assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Agora, não só apenas está de longe, mas está em más companhia. Más companhia. Vai se afastando, a autoconfiança, a indolência, a precipitação, seguir Jesus de longe, agora já está em más companhias, né? Pedro assenta-se literalmente na roda dos escarnecedores. E como ele se assenta, isso fala de intimidade. Ele torna-se praticamente um com eles. Né? Ele, então, agora começa a ir para mais um passo, que o próximo passo seria esse. Então, ele só faltava agora blasfemar, falar mal, ou seja, começar a xingar, já que está ali, né? No meio dos desbocados. O que custa ser um desbocado juntamente com eles? E é isso que vai acontecer, meus queridos. Pedro agora, ele coloca uma máscara, ele se torna um discípulo disfarçado. No território do inimigo, ele está, se mistura, e essa mistura lhe custa muito caro. Ele está ali, né? Olha, vamos caminhar no versículo 57, tem mais um passo. Diz assim: mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Vem a negação. A Bíblia diz assim: um abismo chama outro abismo. À medida que as coisas vão acontecendo, assim como o sucesso é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente, os insucessos também são. Você tem que prestar atenção nessa noite. Como é que está a tua vida? Você está em degrau, em decadência, ou está em ascendência? Não conheço, ele diz. Pedro nega a fé. Isso é um dos piores tombos que existe. Negar
a fé. Nós devemos fazer, como canta o Vitorino Silva: direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de dizer, direi ao mundo que ele volta e que com ele vou viver. Como é que você está lá nas rodinhas dos amigos? Essa é a palavra do Senhor que nos coloca diante disso, dessa pergunta. Ele nega. O medo dominou a fé. O medo assoprou e esfriou o coração de Pedro. E ele cai vergonhosamente aqui dizendo: não conheço. E ele chega ao último degrau, que é o versículo 71, que nós encontramos aí. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Desculpe, Marcos 14, é Marcos agora, voltando ao texto. Marcos 14, 71. Marcos 14, 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Além de negar, ele praguejou, jurou. Não conheço esse homem. De que falais? A boca de Pedro agora está praguejando. Aquela boca que tinha falado votos de fidelidade, agora, que dizendo assim, eu vou contigo, agora diz, não conheço. Pragueja. Foi de degrau em degrau que ele cai. Só que o Senhor Jesus havia avisado Pedro. Havia dito uma coisa. Pedro, por isso que ele vai dizer lá na frente, e a Pedro, mas não chegamos ainda lá. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. O texto diz aí, olha o versículo 72, e logo cantou o galo. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. E aí, o que acontece? Na queda, ele chora amargamente. Chora copiosamente. Chora esfuziantemente. Chora lágrimas grossas, quente. Porém, depois que ele chora, começa então a sua restauração. E aonde começa a sua restauração? Precisamos voltar para Lucas de novo, no capítulo 22. Agora vamos fazer os degraus para a subida. Vamos lá. Agora 22 e 61. Lucas 22, versículo 61, nós encontramos uma das melhores, digamos assim, mais profunda, digamos assim, mais eloquentes mensagens de Jesus a Pedro, que é o olhar de Jesus. Diz o texto, Lucas 22, versículo 61. Diz o texto então assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos de Pedro. Aqui começa a restauração. Por que começa a restauração? Porque está escrito assim: olhai para mim e sereis salvo, vós todos os termos da terra. A salvação ela é tão simples, é um olhar.
Jesus disse assim: quando eu for levantado da terra, que está lá no célebre capítulo do Novo Nascimento, de João, capítulo 3, antes do versículo conhecido 16, que Deus amou o mundo, ele disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos que olhavam para a serpente eram curados do veneno da víbora, que era mortífero, assim ele também disse: como Moisés, o Filho do Homem será levantado, e todos que olharem para Jesus encontram a salvação. Nesse momento, é o olhar de Jesus que cruza com o olhar de Pedro, que havia jurado, que havia praguejado, que havia negado, que havia insistido em dizer que não conhecia Jesus. Agora os olhos, era como dissesse assim, sabe quando você quer que alguém, e mulher gosta muito disso, quando eu e minha esposa estamos conversando sério, ela fala assim: olha para mim. Aí eu tenho que olhar. E quando dá aquele olhar, vocês sabem, o coração fala. Quem ama sabe disso. Quando dá aquele olhar assim, o coração fala. Já deu uma olhada assim para a irmã Mara? Já. Quando dá aquele olhar, e aconteceu que Jesus olhou para Pedro, e a Bíblia diz que ao olhar ele lembrou-se da palavra que o Senhor tinha dito antes que o galo cante. Agora ele encontra aí na palavra de Jesus uma âncora de esperança. Ele encontra na palavra de Jesus o início do degrau da sua restauração. Mas primeiro foi o olhar, segundo foi a lágrima. Sabe, meus irmãos, tem muitas pessoas que já não querem mais olhar para o Senhor, não querem mais ter um coração quebrantado, e nós devemos fazer essa oração. Se o homem carnal está reinando em nós, é tempo de nós dizermos: Senhor, me leva à tua presença com lágrima nos olhos. Senhor, quebranta o meu coração, porque é o coração quebrantado, completa, irmão Deus. Jamais, ao coração quebrantado e contrito, jamais resistirá ao Senhor. O Senhor atenta para aqueles que são quebrantados, porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Logo, nós temos aqui em Pedro as lágrimas que indicam o arrependimento de Pedro. Agora ele está arrependido, ele cai em si. A Bíblia nos diz aí que ele sai daquele ambiente. Olha aí, você vai perceber que ele sai, versículo 62. Então Pedro saiu dali, 22 de Lucas, 62, saiu dali. Arrepender é uma palavra muito importante, que no seu original é metanoia. O que é arrependimento? Não é só lágrima, é mudança de direção. Se eu estou errando e me arrependo, significa dizer que eu tenho que parar de fazer aquilo que eu estava fazendo. Não assentar mais com os escarnecedores, não andar mais com palavras frívolas, não andar mais com o coração autoconfiante, mas mudar de posição, mudar de mente. É tempo de arrependimento, é tempo que o Senhor nos chama de volta às lágrimas, é tempo que o Senhor nos chama de volta à conversão. Aleluia! O choro de Pedro aí vai desembocar numa alegria muito grande. Porque a alegria que ele tem está agora em Lucas 24, caminha um pouco mais, no versículo 11 do capítulo 24, nos diz assim: tais palavras lhe parecia como delírio e não acreditava. Pedro, porém, olha aí, Pedro, porém, levantou-se,
correu ao sepulcro e, abaixando, nada viu, senão os lençóis. Note bem, era como ele dissesse assim: agora eu tenho uma nova chance. Ele ressuscitou. Quando Pedro foi informado que o túmulo estava vazio, ele correu, entrou no sepulcro, e a Bíblia diz que os lençóis de linho estavam ali, bem arrumadinho, porque Jesus havia ressuscitado. E então Pedro tem anelo, tem esperança. A nossa esperança, meus irmãos, não está noutra coisa. Tem muita gente que só conhece um Jesus no 25 de dezembro, que nasce e que morre na sexta-feira da paixão, mas não lembra que depois da sexta-feira que nós passamos esses dias e da ressurreição, Jesus fica 40 dias aparecendo aos seus discípulos, consolando Maria, confirmando a fé de Tomé, restaurando Pedro. O mesmo Jesus ainda continua andando no nosso meio, querendo restaurar a fé, restaurar as nossas forças. Jesus Cristo está vivo, aleluia, e a morte não pôde prendê-lo naquele sepulcro gelado, porque ele ressuscitou para nos fortalecer e caminhar conosco, porque ele disse: estou convosco todos os dias. Esse é o culto da vitória. A vitória é nossa por causa do sangue de Jesus. A vitória é nossa por causa da ressurreição. Não é inventar outro tipo de vitória. A vitória é nossa por causa de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, Pedro não seria restaurado. Se não fosse Jesus, você não estaria aqui. Mas você pode glorificar ao Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Pedro é impactado com a luz da ressurreição de Jesus. E então vem agora esse versículo que eu escolhi, 16 e 7. Esse aqui é o verdadeiro recado do Senhor Jesus, Agora vai entregar o recado, irmão. Aqui vem um anjo trazer o recado. 16 e 7 é o que eu li, Depois, nós lemos isso, vai para Galiléia, o anjo estava sentado sobre a pedra, que fechava o túmulo de Cristo, e ele testifica às mulheres: ele não está aqui, ele ressuscitou, e ele tem um recado, esse anjo: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Aqui está a concretização da restauração de Pedro. E a Pedro. Por que ir a Pedro? Por que ir a Pedro? 3 respostas então para finalizar. Por que ir a Pedro? Primeira resposta. Diga assim: o Senhor me ama apesar das minhas falhas. E a Pedro é isso aí. O Senhor te ama apesar de que Ele sabe que você falha. Ele sabe que você não é aquele crente, mas Ele sabe quem é você. Você pode glorificar ao Senhor porque Deus te conhece? Mário, Deus te conhece, viu? Ele conhece cada um de nós aqui. Por isso você pode colocar: o Senhor lembrou de mim, Pedro, e a Pedro. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. E a Pedro significa dizer que o Senhor me ama, mesmo a minha falha. Por que ele fala e a Pedro? Diga assim: porque o nosso Deus é o Deus que sempre nos dá outra chance. Aleluia. Sempre o Senhor está pronto a te dar uma nova chance. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos.
Assim como o sol surgiu nessa manhã no horizonte, a misericórdia do Senhor mais uma vez apareceu para ti. Amanhã Ele vai te dar uma nova chance. Sempre, hoje, haverá para você. Deus é Deus de misericórdia, Deus de segunda chance, né? E por isso, podemos concluir, por que ir a Pedro? Porque o Senhor é um Deus de misericórdia e de graça, e que perdoa. Então, nós podemos entender que a restauração de Pedro acontece assim, através do olhar penetrante de Jesus, através das lágrimas e de um coração quebrantado, através do impacto do túmulo vazio e através desse recado especial. Eu estou te dando uma nova chance. Mas agora, irmãos, eu queria tempo e não tenho, mas vou caminhar um pouquinho. Vamos para João 21, porque eu preciso terminar, porque eu caminhei só 5 degraus para a restauração. Em João 21, ele já encontra Pedro. E quando ele encontra Pedro, no capítulo 21, versículo 15, vem aquele momento agora do enfrentamento. Quantas vezes Pedro negou? 3. Quantas vezes Jesus pergunta para ele se ele ama Jesus? 3. Jesus vai restaurar Pedro. E é isso aqui, irmãos, olhe para mim. Tem muito crente que ainda pensa que disciplina é deixar o crente fora da ceia do Senhor. Pedro aqui não foi colocado em gancho. Jesus não falou assim, o estatuto da minha igreja diz isso, 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 isso. Não. Não existe maior restauração do que você responder isso para Jesus, de todo o teu coração. Jesus, eu te amo e não existe nenhum bem na minha vida acima do Senhor. Que o Senhor restaure o nosso amor nessa noite. E o Senhor restaurou aqui a Pedro. E ele disse assim para Pedro, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhinhas. Pedro, você não é um fracasso, você não é um derrotado, porque eu, Pedro, sou o teu sumo pastor. Eu te tomo pela mão, Pedro, e eu te restauro. Aleluia. E o Senhor restaura a Pedro. O Senhor restaura nessa noite os teus sonhos. O Senhor restaura nessa noite a tua força. O Senhor restaura essa noite a tua saúde. O Senhor restaura essa noite a tua vontade de orar. O Senhor restaura nessa noite a tua vontade de buscar mais ao Senhor. Quantos creem na vitória de Jesus Cristo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas como se não bastasse, eu não posso ler tudo isso e comentar, porque eu tenho 5 minutos para ir Atos capítulo 2. Ali nós vemos um Pedro que agora vai para o cenáculo, o lugar alto, aleluia, porque ele ouviu de Jesus na despedida: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. E a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu a casa aonde eles estavam assentados, e apareceram sobre eles línguas distribuídas sobre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E quem estava lá? Lá estava Pedro, aleluia, no dia do Pentecoste. E
Pedro agora é aquele homem restaurado, mas não é apenas isso. O seu ministério é restaurado, mas não é apenas isso. Ele precisa daquele revestimento. O que é revestimento? Eu tirei o meu paletó aqui, era como se estivesse colocando, eu fiz isso a propósito, algo sobre Pedro, e ele agora está então revestido, é um novo Pedro, é um Pedro que está dentro daquele vestido, que é o Espírito Santo que o veste, e é assim que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer fazer isso com a minha vida, com a tua vida. Ele quer nos envolver no seu poder e na sua graça e na sua unção. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus restaurou Pedro e quer restaurar você nessa noite. Quer restaurar a mim nessa noite. Quer restaurar essa igreja. Quer voltar a fazer que você seja envolvido nessa unção, nesse poder. O mesmo poder que desceu sobre os discípulos pode nessa noite descer sobre a sua vida, sobre a minha vida. Os que creem, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. É noite de vitória. É noite que nós queremos declarar a vitória do Senhor. E a nossa vitória não é na carne, não é na força do espado cortando a orelha de ninguém. A nossa vitória não é na nossa autoconfiança. A nossa vitória não está nos diplomas que possa eu ter em algum lugar. Não, a nossa vitória está em acreditar no poder do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo do Senhor. É nisso que está a nossa vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos render nessa noite ao Senhor Jesus. Vamos nos render nessa noite ao poder do Espírito Santo. Vamos acreditar que Ele pode fazer muito mais além do que eu preguei na sua vida, muito mais além do que fez na vida de Pedro. Ele pode fazer na sua vida, Ele pode, aleluia, porque a palavra do Senhor está escrito, que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensando, segundo o poder que em nós opera. Quantos querem nessa noite se inclinar mais uma vez para o Senhor? Aleluia, abre o teu coração nesse momento. Se você tem desejo de ser revestido do poder do Espírito Santo, acredite, o Espírito Santo ainda opera, ainda trabalha. Nós não acreditamos que o Espírito Santo foi embora. O Espírito Santo ainda está na igreja. Ele está na igreja. Ele está na igreja. Ele está na igreja. Ele está em nós. Ele está na minha vida. Ele está na tua vida. Vamos nos encher do Espírito Santo para poder vencer, aleluia, e triunfar sobre as dificuldades da vida. Acredite no poder do Espírito Santo nessa noite e vamos orar. Aleluia. Ora baixare candanébria. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa, que restaura, que cura, que liberta, que transforma, que muda o homem, transformando-o em uma nova criatura. Nós acreditamos no poder do teu Espírito Santo nessa igreja. Nós acreditamos, Senhor, no revestimento do teu poder sobre as nossas vidas. Nós clamamos, Senhor, por um avivamento, um despertamento, um mover do Espírito Santo, um revestimento, para que nós não venhamos cair, não venhamos nos estatalar nos degraus das decepções, das frustrações, nos degraus, ó Deus, das omissões, das indolências. Restaura nessa noite, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, a igreja do Senhor aqui na Vila Morangueira. Senhor, traz um tempo onde vejamos, ó Pai, uma ação do teu Espírito Santo, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, fogo espiritual. Nós clamamos pelo teu poder e a tua graça. Traz de volta, Senhor, aqueles que caíram, levanta os abatidos, desanimados, fortalece
fortalece os fracos, ó Deus, e torna-os vigorosos pelo poder do Teu Espírito Santo e da Tua graça. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga graças a Deus. Diga: o Senhor me ama e eu tenho nele a força para vencer. Você pode glorificar ao Senhor, aplaudindo o Senhor nessa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e nós te glorificamos. Amém. Abençoe-nos com a palavra da ministração da bênção apostólica, presbítero Ronaldo. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, e todos digam amém.